com o Vinícius Nicoletti, agora é a minha. Fábio Carille olha para o Santos e fala: "This is me trying", já diria Taylor Swift. Ele está tentando, mas a verdade é que o Vasco tem muitas questões, certo, Juvo? Olha, se o torcedor do São Paulo tá com a dor de cabeça, do Vasco não tá diferente. Depois de ontem, um empate contra o Sampaio Corrêa 0-0, um jogo que valia vice-liderança do Campeonato Carioca. Só deu notícia ruim pro torcedor do Vasco, mais uma atuação muito pobre, principalmente ofensivamente. A equipe não conseguiu produzir muito diante da defesa fechada do Sampaio Corrêa e ainda sofreu muito nos contra-ataques. Então foi um jogo assim que para tirar nada do técnico Fábio Carille. E, além desse resultado ruim, o Vasco chegou a 3 rodadas sem vencer no Campeonato Carioca, empatou com Volta Redonda, perdeu para o Fluminense e empatou ontem de novo contra o Sampaio Corrêa. Agora o Vasco tem uma missão dificílima, já que nas últimas 2 rodadas da Taça Guanabara, o time enfrenta 2 clássicos, um contra o Flamengo e outro contra o Botafogo. Assim, a equipe ainda está dentro da zona de classificação da Taça Guanabara, está em terceiro, 1 ponto à frente do Nova Iguaçu, que está em quinto. Mas os 2 clássicos, somado a esses desempenhos ruins, acabam pesando e preocupando um pouco o torcedor do Vasco. Depois do jogo, o time saiu vaiado e o zagueiro João Vitor discutiu com os torcedores ali na arquibancada. O técnico Fábio Carille falou sobre isso e tentou passar um pano, tentou acalmar a situação. Afinal, é só o início de temporada, de trabalho, e ele tenta ainda buscar um time ideal. O Fábio Carille falou sobre essa situação do Vasco ontem, depois do empate contra o Sampaio Corrêa. Vamos ver ele. Tudo que a gente projetou e imaginou do jogo aconteceu. Uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque, que é a arma forte. Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, que foi o que a gente preparou. Outros momentos achei o jogo muito lento para mexer essa linha defensiva deles. Por um outro lado, entendemos a situação do campo, tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória. Todo mundo assim indignado por conta do resultado, e a conversa ali foi pra gente ficar quieto, trabalhar quietinho e a partir de amanhã começar a preparar no clássico. Bem rápido, bem curto, e já começar a pensar no próximo jogo. Não, a gente tá priorizando tudo, isso aí, enquanto a gente estiver nas competições, a gente tem que pensar em tudo. Nos preparar pro clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo, trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. Não é um início de trabalho. Internamente a gente tem que estar com a cabeça boa, a cabeça tranquila e saber o que a gente quer. Claro que acende um sinal de alerta, mas aqui dentro a gente tem que estar com a cabeça tranquila e todos sabendo o que a gente quer. Bruno, Mário, o sinal de alerta está ligado. Fábio Carille está priorizando tudo, até porque a partir de sábado é a primeira semana decisiva já de Fábio Carille no comando do Vasco em 2025, porque enfrenta o Flamengo no sábado, vai até Rondonópolis, a 3 horas de Cuiabá, no Mato Grosso, para um jogo da Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, valendo vaga, e depois fecha a Taça Guanabara num duelo direto, valendo vaga contra o Botafogo. É essa a vida, é esse caldeirão que o Fábio Carille está tendo que administrar, Mari e Bruno. Que beleza, hein? Pra gente começar a falar sobre o Vasco. Jufo, fica aí, tá? Porque a gente tem outros pontos também pra tratar do Cruz Maltino. No Campeonato Carioca são 9 jogos, com 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 51,9% de aproveitamento, média de mais de 1 gol, né, por jogo marcado, e 7 gols sofridos, a média de 0,7. A mesma conversa que a gente teve com o São Paulo, eu puxo agora pro Vasco. É muito cedo? A gente vai ter como passar pano? A preocupação de um tem que ser um tom diferente do tom da preocupação do outro? Eu vou dar as mesmas respostas. Vai. Copia e cola aí. Vai lá. Trabalho de comentário, isso é muito fácil, né? São Paulo, só que no caso do Vasco ainda tem a situação de que o Carille acabou de chegar, diferente do Zubeldia. É mais cedo ainda. É mais cedo ainda, como o Marra falou. E aí tem uma outra situação que se agrava ainda mais. A gente está falando ali, eu estava vendo o Ju falando sobre os contra-ataques que tomaram nas costas dos 2 laterais, a torcida do Vasco não pegando só no pé do Payet, mas reclamando muito do Payet também. Cara, para mim, ontem, o Payet foi um dos caras que mais tentou fazer alguma coisa diferente ali pelo lado esquerdo. Sim, caindo aí do primeiro tempo. Caindo ali, por exemplo, essa jogada aí mesmo, da esquerda pro meio, ele tentando colar nos laterais, a culpa não é dele, por exemplo, que o garoto furou, e aí o Jair ainda conseguiu aproveitar ali a segunda bola. Mas, por exemplo,
Eu sempre brinco com isso e brincar no sentido figurado, assim, né? Porque, pra mim, futebol é um jogo de xadrez. Você tem os pontos positivos e pontos negativos de qualquer formação. O ponto positivo da formação que o Vasco está utilizando com o Carille é que você vai ter proteção de 3 volantes com o seu jogador de meio campo, que é o camisa 10 que a gente está falando aqui há bastante tempo, de proteger o cara tecnicamente indiscutível do time. Ora o Coutinho, ora o Payet. O ponto negativo é que você precisa que os seus 2 laterais avancem para dar a opção de passe para esses caras. E aí o ponto positivo pro adversário é explorar que os laterais vão avançar e você vai nas costas desse cara para você tentar fazer o gol justamente nas costas dos 2 laterais. Os laterais do Vasco fazem isso? Eles estão avançando para dar opção, só que... Mas não é como era com o Piton ano passado, né? Que funcionava. Mas o que acontece é o seguinte, para mim, você tá dando... Os 2 laterais estão passando, sim. Só que chega em determinado momento que as jogadas não estão acontecendo, o gol não está saindo, você repete o que estava acontecendo no ano passado. Dá a bola no Piton para ele dar a bola na área no Verratti. Toda hora. É porque chega esse esquema, ele parece não se justificar, porque você tem os 3 volantes, certo? Para tentar proteger e dar liberdade para o seu meia. Sim. Só que o meia não funciona, né? Mas então, aí era o outro ponto que eu ia falar. Que pra mim o Vasco precisa de jogadores de velocidade. Então, que você fala faz tempo aqui, Fala né? bastante tempo. O jogo do Vasco, quando a gente fala que o jogo é ruim, assim, não é que os caras que estão ali dentro de campo, eles não têm capacidade e qualidade. É que o jogo é lento. Então, mas o jogo é devagar. E o jogo sendo devagar, pra quem tá marcando, é uma beleza. Porque você consegue controlar a partida. O jogo, ele... Mas tá meio cedo, talvez, né? Assim, o time tem mudanças. Jogou ontem contra um time... É que, às vezes, passa batido, né? Mas o Alfredo Sampaio, o técnico, a gente estava falando aqui, brincando fora do ar, ele é bom há muito tempo, né? Ele faz bons times, ele sempre tem bons resultados. E ontem, de novo, o Carille sabia o que ia acontecer. Ia jogar contra um time de linha baixa, mas um time que, se desse espaço, ia atacar em velocidade. E acho que já um avanço do Vasco da temporada passada para agora sobem os laterais, baixam o desespero. Na temporada passada, o zagueiro era mais lento. Os 2 zagueiros são mais rápidos. Tem recuperação melhor. E aí entra um outro ponto que, para mim, voltando àquela coisa dos sinais, a discussão do João Vitor é completamente desnecessária. Sim. Mas mostra que... Pode mostrar. Né? A pressão assim, o nível começando a incomodar. Assim, precisa começar a ganhar e jogar bem, rápido, porque um jogador que não está comprometendo, ele está perdendo a paciência. Exatamente. E ele que teve um bom desempenho no ano passado, justamente pelo fato que você falou de ser um jogador de velocidade. Sim. Muitas vezes jogava na lateral direita até, para fazer a saída de bola. Também não vejo por que o João Vitor bater a boca, porque para mim ele não era alvo de nenhuma revolta ou cobrança assim da torcida, que fez bons jogos no ano passado. Não era nível Léo, por exemplo. Não era o nível Léo, não era o nível Maicon. O Maicon foi vaiado com 40 segundos no ano passado. O Maicon, ele não podia errar nada. Absolutamente nada. Ele não podia errar nenhum passe. Qualquer passe, qualquer bote, esquece. Já acabou o jogo do Vasco do Maicon para a torcida. E eu vou repetir o que eu falei. O Vasco precisa de jogador de velocidade. Sim. Não importa se for ponta para jogar aberto, se é um segundo atacante, que era a função que o Carille tentou fazer com o Alex Teixeira junto com o Verratti. O Alex Teixeira já não é mais esse cara de velocidade. Mas eu acho que eu tô mais preocupado com o Vasco do que vocês, hein? Sim, comparando, se a comparação for com o São Paulo, faz sentido. Não, porque a gente estava falando do São Paulo e a gente estava entendendo que existe um barulho muito grande em cima do exagerado, a gente estava entendendo. Deixa eu só tentar entender, no divã. A sua preocupação é porque você está com a expectativa muito alta, é isso? Qual é a expectativa? Porque esse é o início de trabalho. Pode falar. Doutor, vamos lutar para não cair esse ano? Esse é meu medo, doutor. Eu acho que não. Posso ficar tranquilo? Mas eu acho que no modelo de jogo do Carille, o Vasco vai ter que contratar mais. Porque ele acaba ficando dependente, se não tem o Coutinho. Se o Payet não está jogando, ele fica dependente de quem vai achar o Verratti. É que eu vejo fantasma, doutor. Só pelo vejo lado. Aquele fantasma. Eu te entendo. Outubro do ano passado foi maravilhoso. O Vasco não corria risco negativo de nada. Exatamente. Corria risco de ir para a final de Copa do Brasil, corria risco de pegar Libertadores direto.
corre o risco esse ano de, assim, acho que vai ser um campeonato brasileiro mais disputado. Mas eu não acho que corre risco de cair. Só acho que agora com 9 jogos, né? Já dá para fazer um diagnóstico que vai precisar contratar mais. Então, quer dizer, a gente não está colocando a responsabilidade no Carille. Não, mas eu acho que se não chegar jogador, ele vai ter que mexer. Então, só complementando o que você falou em relação a... E tem Leandrinho voltando. O Leandrinho é rápido. Sim, mas o Leandrinho é lateral. Vai jogar numa segunda linha como foi no ano passado. Igual o ano passado, com PH e Puma. Direito e esquerdo. Piton. Com dobra de laterais. O Vasco já não aguenta mais essa dobra de laterais. E você fala, o Payet não tá entregando, o meia não tá entregando. Gente, o meia, o camisa 10, ele precisa de opção de passe. Se a opção de passe dele é dar no Verratti pro Verratti devolver para ele fazer a parede só, não tem o que ele faz, não tem milagre que o cara vai fazer. E esses caras de lado podem ajudá-lo. Pô, claro, que aí já tem mais 3 opções de passe. Movimentação, tem opção de passe, não só tocar no Verratti ou tocar pro lateral cruzar pro Verratti. A verdade é que o torcedor, ele quer contratações. Mas para ter contratações, quero chamar mais uma vez o Rodrigo Jufo aqui com a gente, porque assim, tudo isso também passa por um problema que está no departamento de cima, que é o departamento de diretoria, SAF, dinheiro, negócios, e que o torcedor, ele não tem muitas respostas sobre isso, né, Jufo? A grande questão também, envolvendo o Vasco esse ano, é que o time teve 2 testes no Campeonato Carioca contra elencos com a qualidade técnica mais alta, que foi o Volta Redonda, que é um time de Série B do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, que é um rival direto de Série A, clube rival histórico. E o time não correspondeu. A equipe conseguiu vencer os primeiros jogos contra os pequenos, ali até com boas atuações, mas na hora de jogar contra equipes de nível técnico mais alto, acabou não correspondendo. Essa é a maior preocupação do torcedor. Por mais que o Vasco esteja na zona de classificação da Taça Guanabara, não dá confiança de que o time vai para a semifinal, porque tem 2 clássicos agora restantes. Mas tudo isso das contratações também envolve a questão da SAF. O Pedrinho fala abertamente sobre a venda, fala que o clube está à venda, mas é um negócio muito difícil, porque vamos contextualizar, em 2023 o time fechou com a 777, a 777, e eles fizeram um aporte imediato de 70 milhões que ajudou o Vasco a subir para a primeira divisão. Em 2024, a 777 fez o primeiro aporte em contrato de 120 milhões. Só que aí em maio de 2024 também, saiu todo o escândalo da 777, saiu a questão da empresa estar entrando em processo de falência, estar no Tribunal de Nova York, e aí vendo isso tudo, o Vasco entendeu que a empresa não conseguiria pagar mais, não conseguiria dar o terceiro aporte de 240 milhões, que seria só em setembro, e conseguiu uma liminar na justiça, pegando de volta os 70% da SAF para o clube. Só que é uma liminar, né? Uma questão temporária. Então a 777 entrou na justiça e entende que ela não estava nem inadimplente ainda, ela ainda ia vencer esse pagamento. Então tudo isso acabou sendo uma questão que está na justiça, a 777 está tentando reaver os seus direitos e o Vasco ainda está negociando com outros candidatos para comprar essa SAF. E a 777, vendo isso, está levando a justiça falando que, eles não podem negociar enquanto ainda não saiu uma decisão final. E eles já estão tentando traçar outro rumo, sendo que só tem uma liminar. É uma questão bem difícil para quem for comprar essa SAF do Vasco, o próximo a assumir esse compromisso com o clube. O Pedrinho falou sobre toda essa situação e a gente pode ouvir o presidente do clube do Vasco. Tem um NDA assinado e, assim, para deixar claro que qualquer investidor, e vocês sabem que a gente tem 3 NDAs assinados, qualquer convite que seja feito, prontamente vai ser atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente haja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer um melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. De fato, nesse momento, os números já estão com os investidores, os dados, as informações, e nenhuma proposta foi feita. É ruim ser repetitivo, mas assim, eu já falei que o Vasco, obviamente, está disposto à venda, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, mas não depende de mim, depende dos investidores.
E nenhum deles fez proposta nenhuma. Então não adianta ficar, vende Pedrinho, porque não é assim. Primeiro, eu tenho uma responsabilidade enorme para encontrar uma empresa correta para que não haja o que aconteceu. E segundo, que eu tenho que receber uma proposta. E receber uma proposta não depende de mim, depende do investidor. Mas que fique claro que quando o convite acontecer para que eu viaje para qualquer país do mundo, com prazo hábil, obviamente, de eu conseguir fazer a logística, isso será feito. O NDA é nada mais que um contrato de confidencialidade ali entre uma negociação. Então, os nomes mais cotados são do André Hydrazini, um italiano, o Dmitry Ribolev, um russo, e o mais provável, o Evangelos Marinakis, né? O que todo mundo sabe mais, que o dono do Nottingham Forest, que já foi especulado aí por mais tempo. Esses são os prováveis nomes de uma lista, mas que também não tem nada definitivo. O Pedrinho nunca falou abertamente sobre isso. Então essa situação da SAF do Vasco ainda vai se desenrolar por muito mais tempo, Bruno e Mari. Esse contrato de confidencialidade que o Jufo contava pra gente é justamente porque esses interessados, eles querem entender qual é a situação financeira do Vasco. Então o Pedrinho apresenta esses números para as empresas, mas existe esse contrato para que a empresa também não divulgue esses números, né? É de mão dupla, né? Isso, e o Vasco também em relação à empresa, né? A empresa às vezes fala, nós temos esse aporte aqui para fazer, quanto vocês têm de dívida? Aí eles assinam um contrato. Mas que o Pedrinho falou, não existe uma proposta. Isso, eu posso chegar aqui porque a empresa olhou o contrato e falou, nessa situação eu não quero fazer Você negócio. assina meio que para começar a conversar. Isso. Não é um assinar para como interesse de fazer uma proposta, você tem um limite para fazer uma proposta. É meio, vamos trocar papel aqui? Então você não conta o que eu te mostrar aqui, nem você me conta o que eu te entregar. Pronto, mas a verdade é, não existe proposta para a SAF do Vasco. Ponto. E aí o Pedrinho vai fazer o quê? Como que ele vai contratar? Não, mas peraí. O que o Jufo explicou ali da questão da SAF, numa boa, quem vai comprar? Da liminar ainda, né? É verdade. Não, você não tem garantia. Você não tem garantia de nada. Porque no fim das contas, a pessoa que coloca a liminar ali, se cai essa liminar, Exatamente. ela volta a ser da 777. Ela volta a ser da Aí você 777. está negociando com o Pedrinho e de repente voltam os americanos ali. Você tem que negociar com quem é dono do clube. Então tem que jogar limpo com o torcedor vascaíno. Mas o Pedrinho tem feito Não, isso. sim, Mas eu essa sei. parte ele não Eu sei, fala mas menos, o torcedor né? vascaíno Ou não estava fala. todo empolgado, por exemplo, quando surgiu a história de SAF aí do grego, do Marinakis, o próprio russo. Sandrão. O Sandrão estava felizão também ali na redação, a gente trocando ideia. Não, pode pintar. E aí veio o Jufo com essa informação de, ainda tem a questão da SAF, do A777, que está na justiça brigando para ter de volta. Sim. Então, numa boa, não tem como o torcedor do Vasco ficar feliz se tiver, não tem nenhum comprador. Agora, não tem ninguém. E dá para entender porque não tem ninguém. Claro. Então não tem como o torcedor, o Vasco está à venda. Beleza, está à venda, mas tem uma situação que não foi resolvida ainda. Não tem como ficar feliz. E aí a gente está falando que precisa de reforço, precisa de jogador de velocidade. Como? De onde? Aí sim, agora eu entendi a questão da preocupação para a temporada de 2025. Porque por mais que porque assim, me parece, eu acho que é um negócio que, bem trabalhado, é interessante para um comprador. Você vai pegar um clube desse tamanho, com essa clube de torcida... massa, Não é que ninguém quer porque não é interessante, né? Não. A questão são os problemas por trás. O Vasco, eu sempre falo, claro. Vasco, torcida do Vasco, um grande ativo, o Vasco é gigantesco no cenário nacional. Com toda a história, com todo o potencial, é um grande negócio. Exatamente. Agora. Só que por mais que tenha os problemas financeiros. Agora, com essa questão de você não saber... Exatamente. Para Então, mim mas é eu bem posso uma situação bem lançar perigosa. um outro ponto? Claro. Porque a 777 também era num modelo de negócio diferente e estava entrando. Sim. Né? Não tinha chegado com o Everton, né? Mas já tinha dado um flerte legal para aquisição. O Everton, depois disso, já foi vendido para um outro grupo. Entende? Então, assim, pode ser que essa solução não seja tão demorada, né? Diga, Jufo. A própria 777, por toda essa questão de recuperação judicial, por administração em outros clubes, também foi barrada pela própria Premier League, né, de poder comprar o Everton. Lá eles são um pouco mais rígidos nessa situação e acabou que a empresa também não conseguiu ir ainda mais para cima nesse flerte em relação ao Everton. E lembrando da liminar do Vasco, é ainda em primeira instância, ou seja, tem todo um processo para correr sobre isso e a 777 não vai só largar os 70% e todo o dinheiro que ela já investiu no Vasco. É que no caso do Vasco já era algo assinado, sacramentado. Tá. No caso do Everton,
não era assinado, mas já tinha dinheiro. Que eles já tinham dado dinheiro para o antigo dono. Mas o Everton, então, conseguiu se livrar da 777 de uma maneira mais rápida. Sim, bem mais rápido. Por quê? Porque não tinha... Eles Não tinha nada assinado. Não tinha só celebrado o casamento, entendeu? Era só um flerte. Já tinha colocado dinheiro. Tá. Só que ainda não tinha assinado nada. No caso do Vasco, foi assinado, foi uma relação que durou um tempo, né? Sim. Juntos. Durou Sim. uma temporada que parecia que era um sinal, né? De voltar, de dar esperança, né? Jufô, até mais, tá? Bom retorno aí pra você. Saquarema. Seguimos. Econômico. Valeu. Até Aí, mais, até a agora próxima. sim.